tertúlia. Me lembraram aí que apareceu alguns elementos, eram os 3 elementos, que eu acho que todos 3 são da turma da monja. Então, devido aos meus estudos, eu estava querendo saber umas coisas, aproveitei ali, então eles me lembraram o seguinte, para eu examinar a primeira vez, ou a primeiro exemplo que eu tive das vivências com o processo da monja. O que é que eu via que acontecia com o Serenão, no caso dela, eu comecei a entender isso. E o que é que acontecia comigo. E acontece comigo, acontece com você, etc. Então, eles me lembraram que é o que eu estava estudando, é o seguinte. Quando um serenão evolui, ele chega num ponto que ele só evolui depois que ele domina o planeta que ele está ali. Na hora que ele domina isso tudo, não tem mais razão. Por quê? Esse planeta já não tem mais nenhuma cognição para ensinar a ele, ou predispor o ensinamento para ele. Vocês estão entendendo como é que é? Do ponto de vista da cognição básica. Eu falo isso desde a década de 70, claramente, tal. Devido ao problema de expor a teoria do serenão. Tá certo? Vocês já ouviram falar. Agora, o problema é que um desses nossos amigos me lembrou, falou assim, o que você está estudando, você lembra de você agora. Como é que foi você? Que eu sou pré-serenão. Então o problema do pré-serenão com o serenão. Então ele falou assim, lembre-se o que aconteceu com você aos 12 anos. Realmente, foi quando eu comecei a pensar nisso. Quando a minha mãe, o povo todo, falou assim, aqui não tem mais nada para esse menino estudar. Monte Carmelo não serve mais para ele, tem que mandar ele embora. Quer dizer, o pré-serenão com a interiorose minha em Monte Carmelo. Que eu já tinha lido, dentro daquele meu nível de 12 anos, eu já tinha lido todos os livros possíveis das bibliotecas do ambiente, entendeu? Até o do juiz de direito, doutor Airosa, entende? Que aquilo tem muita coisa. A minha mãe falou, não, esse aqui não dá para ele, não, porque isso aí é coisa jurídica, não interessa. Mas eu li. Outra coisa, só o Tesouro da Juventude eu fui lendo por parte, quando eu cheguei mais ou menos para os 10 anos, já tinha lido tudo. Naquela ocasião era quase 22 volumes. A minha mãe pegava na biblioteca da escola, do grupo escolar, e levava para mim, 2, 3 volumes. Então eu comecei a ler, logo no início, com 5, 6 anos, aquilo que eu entendia. Com o passar do tempo ela via que a minha cabeça aumentava, ela levava outros volumes, que eram os mesmos, mas para eu ler outras seções do Tesouro da Juventude. Entendeu? Se vocês vão olhar, tem uma dessas edições antigas, parece que é de 20, 22 volumes aí. Não tem? É isso? Essa é mais ou menos essa que eu lia lá, na época. Agora, então, veja, chegou num certo ponto que aquela cognição básica não tinha mais escola para mim, não tinha mais professor para mim, não tinha mais nada. Vocês estão entendendo? Agora, veja só, isso aí que é o puxão de orelha muito bonito que eles me deram, né? Entendeu? Me colocou na minha posição de pré-serenão interiorota, aos 12 anos. Você está entendendo? Em comparação com o processo serenão. Agora, eles já estão assim, você pensou nisso. Realmente eu tinha pensado, isso estava nas minhas anotações antigas, mas nessa hora eu nem lembrei disso aí, não estava de modo algum. Então vocês vejam, esse é o caminho. Mas agora, por que é que eu estava estudando isso? Eu estou estudando por causa da pré-CL, pré-consciência livre, que é o seguinte, o serenão, por exemplo, com si, ele ainda tem um processo da intrafisicalidade. E ele ainda tem vidas humanas. Tá certo? Na hora que ele vai deixar de ter vidas humanas para entrar naquilo que no orientalismo se chama de moksha e outras coisas, ele vai virar consciência livre, ele vai ser, então, um serenão consciência.
O serenão com sim, isso é para vocês entenderem bem, que eu estou especificando bem. O serenão com sim, ele tem uma cosmovisiologia, mas intrafísica local. No caso, vamos dizer, do planeta. É uma coisa mais, vamos dizer, pontual, residual. Entende? Tacanha, ou melhor, acanhada. Agora, o serenão consciente, ele já tem uma visão maior, então a cosmovisiologia dele é cosmológica, é da cosmologia. Vocês estão entendendo? Então, ele não tem mais um planeta, ele é galáctico. Agora, aí, é pouco tempo que deve passar por aquilo, porque ele vai se transformar em CL. Vocês estão entendendo? Então, eu estava perguntando para a turma, que era isso que eu estava pesquisando. Eu vou ver se faço o verbete para especificar o que é a pré-CL, essa consciência, que é o serenão nessa condição. Que é o mesmo serenão, só que tem que mostrar esse patamar da história, do problema da evolução do problema. Agora, tudo isso tem razão de ser isso aqui, do dia de hoje. Plano existencial. É a condição de hoje. Está claro? Agora, o melhor da história. Eu nem olhei o plano, o que era, nem nada disso. Fui trabalhar lá, as coisas começaram a aparecer, tudo por causa da sincronicidade, né? Se envolve. Você entra no olo pensando. Entende? Eu deixaria ver se arranjava assim um olo pensando só de sobremesa. E aí você entraria só no problema da sobremesa todo dia. Sim. Professor, se tu aprofundasse um pouquinho mais esse crescendo. Então tem a questão da cosmovisiologia, do serenão com sim e com CX. Como é que é essa diferença? Olha só, veja. A cosmovisão, ela pode ser uma cosmovisão ainda acanhada, porque não existe horizonte. Todo horizonte existe um horizonte depois daquele. Esse me entende. Não existe um contexto definitivo. Não existe você chegar e falar assim, esse cosmos, isso aqui é o fim do cosmos, acabou. Isso aqui. Vamos estabelecer a última fronteira. Não existe isso. Sempre tem uma parte a mais. Agora, então vamos entender. A cosmovisiologia de um planeta e a cosmovisiologia do universo físico. A astronomia, por exemplo, toda, dentro dessa dimensão. Então, o serenão, como com sim ainda, quando ele ainda tem vida, ele é de um planeta só. Muito embora ele possa, na intermissão, para ir de um lugar para outro. Mas ele começa a ter a visão ampla, a cosmovisão, mas cosmológica, é a cosmologia. Cosmologia é o estudo de todos os astros, de toda a realidade intrafísica. Você está entendendo? Material do cosmos, universo cósmico, físico. Então é esse. Ele se amplia. Você vê a lógica disso aí. Como é sério. Entende? Agora, o que é bom que essa turma aí veio, viu o que eu estava estudando, e só de expor certas coisas, já chancelou, né? As minhas hipóteses todas aí. Eles já abriram o jogo.